segunda metade do século XX. Depois da ascensão de diversos pontos de vista ideológicos, precisamos olhar com certa frieza para as características dos períodos que estamos estudando. Por isso, se for esquecer o que ouvi nesta aula, lembra pelo menos de uma coisa: foca no que você tem. As evidências, isto é, o que eu tenho, a prova, as características, dizem muito sobre os períodos que estamos vivendo ou estudando. Ou seja, e aqui pego um exemplo de outro período histórico só para ilustrar. Se um governante governa coroando-se a si mesmo, sem conselho, parlamento, congresso que seja atuante de fato, fazendo leis, julgando o seu cumprimento, sem uma lei maior que oriente as outras, ele pode ter o nome que for, mas ele é um governante absolutista. Lembra do que foi isso? Não? Quer lembrar? Eu vou deixar aqui uma musiquinha na descrição para favorecer. Sendo assim, vamos lá. Vou trazer aqui alguns conceitos e depois cada um vai encontrando as correspondências históricas. Eu vou abordá-los em ordem alfabética para não ter briga e fiz uma seleção de conceitos. Logo, de antemão já registro que algumas coisas importantes ficaram para trás, mas nada que algumas pesquisas básicas não ajudem depois. Então, seguimos. Primeiro conceito: Constituição ou Carta Magna. É a lei maior de um país. Ela determina os valores primordiais a serem considerados naquele estado, de modo que nenhuma outra lei pode contrariar. Democracia. É um sistema de governo no qual os cidadãos são consultados para decidirem os rumos da administração de determinado país, seja diretamente ou por meio dos seus representantes. Ditadura. É uma forma de governo na qual uma pessoa ou um grupo decide os encaminhamentos daquela localidade, sem acolher sugestões ou críticas. É caracterizado também pela repressão àqueles que têm uma proposta de organização diferente da sua. Federalismo. É um sistema de organização política onde um Estado, o Estado brasileiro, por exemplo, é composto por unidades autônomas, as províncias, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Por exemplo, elas se associam com a intenção de favorecer a todos. Presidencialismo é uma forma de organização política na qual o líder do executivo, presidente, governador, prefeito, são escolhidos diretamente pelos eleitores, que escolhem também os parlamentares por meio de uma votação que não é tão direta assim, mas isso é outra pauta. Populismo. Estratégia política na qual o governante promove ações de grande apelo popular, em geral, baseado numa necessidade real, mas sem um planejamento sustentável a longo prazo. Ao mesmo tempo, ele promove a sua imagem por meio de propaganda de massa, personificando as ações, como se fossem um presente dele ou dela para a população, e não uma forma de governo em si. República é uma forma de governo formada para promover o interesse geral da população através dos seus representantes. Esses foram, então, os conceitos para nos ajudar a compreender os diferentes processos do século XX, especialmente do século XX, na verdade, mas se aplica a outros períodos também. Mas é sempre importante a gente focar naquilo que a gente tem, para não sair cometendo alguns enganos e simplesmente colocando um rótulo nas coisas. É preciso ir além do rótulo, é preciso olhar para as características, é preciso voltar à origem de cada coisa. Até porque, como eu dizia em outro momento, tudo tem a ver com tudo. De todas as aulas de história que você teve na vida, essas duas máximas são as mais importantes. Primeiro, guarda aí. Tudo tem a ver com tudo. Depois, para dar uma complementada e uma animada nesse estudo, foca no que você tem. A partir daí, você consegue organizar melhor as ideias a respeito das experiências das outras pessoas e das suas também. E por hora é só. Bom estudo! Atenção à descrição com algumas dicas de pesquisa.